Bom, vamos fazer o seguinte, a Lídia Brito ouviu Marcelo Castro, aliás, você recebeu, né? Você teve contato, né, com o senador Marcelo Castro, falando a respeito dessa questão. E eu achei, e o Elivaldo também já falava sobre isso, mas aí muita gente pensa, Lídia, que o Senado vai barrar boa parte daquilo que foi decidido no Congresso, na Câmara dos Deputados, sobre as novas regras eleitorais. Pela declaração que você ouviu, Lídia, de Marcelo Castro, a coisa não é bem assim. O bem-estar entre Senado e Câmara está pesando nessa discussão? O senador, na verdade, o senador Marcelo Castro, Gelson, ele avalia que pode se gerar um mal-estar entre a Câmara e o Senado, caso o Senado venha barrar o retorno das coligações, mas ele aposta que o Senado tomará essa decisão de vetar o retorno das coligações. Então, a despeito do mal-estar, ele acredita ainda nessa... Ele acredita que essa é a tendência maior no Senado no momento, é de fato barrar o retorno das coligações para 2022 e ele coloca aí, ele que é defensor também que se mantenha a regra atual, ele coloca aí os argumentos para a defesa de que não retornem as coligações para 2022. Então vamos acompanhar o que disse o senador Marcelo Castro. Os senadores são eleitos em eleições majoritárias. Então, os deputados, de certa forma, vão ficar gastados com os senadores, porque os senadores estão interferindo no sistema de votação dos deputados e não dos senadores. Mas eu estou dando aqui um diagnóstico isento. Eu tenho conversado com vários senadores e sinto que é amplamente majoritário o sentimento de não retornar às coligações, porque eles acham que isso enfraqueceria os partidos políticos e a gente precisa cada vez mais trabalhar no sentido de fortalecer os partidos, de trazer uma igualdade na competição entre os candidatos, diminuir a influência do poder econômico, ter eleições mais transparentes. Tá aí, Lídia Brito. Bom, Lídia, o que está incomodando tanto os deputados em relação à possibilidade dessa matéria ser barrada? Pois é, os deputados aprovaram na Câmara, né, o retorno das coligações para 2022. É a regra que vai definir a composição da próxima legislatura, ou seja, a reeleição desses parlamentares vai ser aí decidida por essa regra. Só que o Senado está colocando, e o próprio presidente Pacheco já deu entrevistas na mídia dizendo que a tendência é que o Senado barre, né, reprove essa mudança, não aprove, né, essa mudança na coligação, mantendo o sistema atual, que é o sistema sem coligação. E o que o deputado Marcelo Castro está falando aí desse possível incômodo é que o argumento que os deputados usam se nós que seremos afetados pela regra de 2022, por que o Senado que vai barrar essa regra, vai barrar o retorno das coligações? Mas aí Marcelo Castro coloca que é necessário, na visão dele como parlamentar e quem já foi relator da reforma eleitoral no passado, né, de que o fim das coligações é importante para tentar barrar essa fragmentação partidária no Brasil, né, um dos países, é o país com maior número de partidos políticos, né, e isso com representação na Câmara, né, no Parlamento, e isso traz consequências, principalmente para esse modelo, né, o presidencialismo de coalizão, em que essa fragmentação partidária ela acaba interferindo na governabilidade, né? E aí a gente vê essas crises que a gente acompanha aqui no país entre o executivo e o legislativo. Quem defende o fim das coligações vê como aí como uma alternativa para tentar tornar a governabilidade mais possível no país. Esse argumento que deve ser apresentado por alguns parlamentares, aí segundo o senador Marcelo, de que, olha, não vai afetar a vida dos senadores, vai afetar a dos deputados, portanto, nós é que temos que decidir. Ele é indevido por vários motivos. O primeiro deles é porque não existe essa questão, sabe, essa espécie de meu lugar de fala, porque sou eu que sou deputado, a regra vai valer para mim. Até porque essa argumentação, e aí é o mais grave de todos, demonstra, Elivaldo Barbosa,
pessoas com a intenção de legislar em causa própria. Advogar em causa própria, né? Então que eu vou criar uma regra para me ajudar? Não, você tem que pensar como é que isso está dificultando a vida do povo brasileiro. Assim é que devem pensar o parlamento. E não se a minha eleição vai ser mais fácil no próximo pleito. Isso aí não tem. Até porque foi esse mesmo parlamento que definiu a regra que está em vigor, ou seja, sem coligação proporcional, ou seja, sem coligação entre partido para a eleição parlamentar e que valeu na eleição municipal. Agora, só por isso não podia decidir, porque vai mexer na vida dos vereadores. E não decidiu? Agora, quando mexe na vida dele, não vamos decidir agora para satisfazer o nosso interesse. Não, a regra já está definida, é só ratificar. Aliás, esse ponto, eu não sei nem por que voltou à tona no Congresso Nacional, já que é uma regra sólida e que já está em vigor desde 2020, e que tinha para ter validade também, ia para ter validade também em 2022. E que ajuda a depurar um pouco essa história que a Lídia falou do partidário, do grande quantidade de siglas, que você falava, inclusive, Elivaldo, que de grandes partidos que podem desaparecer. Exatamente. Bom, o partido tem que buscar a sobrevivência, né? Se o partido não consegue formar uma chapa forte e caminhar com as próprias pernas, aí paciência, né? Quer dizer, vamos voltar à coligação para garantir a sobrevivência do partido. Quem garante a sobrevivência do partido é o respaldo que ele tem na sociedade. As ideias, o debate, a bandeira, são as bandeiras. É isso que tem que fazer os partidos se fortalecerem.